A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências, para ministrar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que será ministrado no domingo de manhã. Nós estamos trabalhando com o segundo trimestre de 2014. O tema do segundo trimestre de 2014 são dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa é a revista, do segundo trimestre. E, por incrível que pareça, nós já estamos na lição 2, como passa rápido essas lições bíblicas dominicais. Por isso que é importante você não perder a escola bíblica no domingo, porque passa o aprendizado e você não recupera nunca mais. A lição 2, ela tem a data de 3 de abril de 2014 e o tema da lição 2 é o propósito dos dons espirituais. Eu estava dando uma olhada, estudando essa revista, uma revista maravilhosa. A lição 2 está abençoada. Eu gostaria de ler o textuário com os irmãos aí em tela. E também a verdade prática. O textuário diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, os dons espirituais que Deus nos dá, o objetivo dele simplesmente é edificar a igreja. Não é com um objetivo particular. Nós vamos ver que tem algumas fases dos dons aqui, Bom, primeiro o atendimento à sua pessoa, depois o atendimento ao próximo e depois o atendimento à igreja. Tem uma hierarquia, no uso dos dons. Primeira fase da hierarquia, se podemos dizer assim, do fluxograma, do organograma espiritual, é atender você. Segundo ao próximo e depois à igreja. Então nós vamos ver que é muito importante aprender essa sequência metodológica que o autor coloca aqui na revista da Escola Bíblica Dominical, até para o bom ministrar do dom na igreja. A leitura bíblica em classe, como de costume nós não lemos, a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 12, 8 e 11 e 13, 1 e 2. Para você que está assistindo essa primeira pré-aula conosco, nós falamos como de costumes não lemos, porque no domingo de manhã os irmãos leem no litúrgico da Escola Bíblica Dominical, e é uma leitura um pouco extensa para ganhar tempo aqui e não ser demasiadamente cansada aos irmãos. Nós não lemos essa leitura bíblica em classe. A introdução, você vê comigo alguns pontos, nós pontuamos a revista. É claro que nós não lemos toda a revista para os irmãos, até porque pedagogicamente não ficaria bom, mas nós pontuamos a revista e nós orientamos também os irmãos a pontuarem, porque o tempo no domingo de manhã da Escola Bíblica Dominical é pouco, e você não vai ficar lendo somente a revista da Escola Bíblica Dominical. Tem que haver uma interpretação nisso daí, porque senão fica cansativo e os irmãos pensam assim: se for para ler a revista da Escola Dominical, eu leio em casa, E também não podemos deixar de ler a revista da Escola Bíblica Dominical em alguns pontos principais que nos chamam a atenção, porque também os irmãos vão ficar pensando: bom, eu tenho a revista e também não lê nada, então também não preciso ter revista. Então, nós temos que estar no meio aí, ser temperado quanto o ministrar dessa revista da Escola Dominical. A introdução diz: o propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. A pergunta é: qual é o propósito dos dons espirituais concedidos à igreja? O propósito é a edificação da igreja, é buscar a união, o fortalecimento da igreja como instituição divina aqui na terra. E é o que nós não vemos. Quantas vezes, através dos dons, há dissensões dentro da igreja. Os dons acabam gerando problema. E tem toda uma sequência, essa revista está abençoada. Tem toda uma sequência no trabalhar com os dons. Qual que é a função do pastor da igreja em relação aos dons, e que nós vamos ver aqui no estudo dessa revista da Escola Bíblica Dominical. Então, na introdução aqui que nós vemos que é para o fortalecimento, edificação, união da igreja. E nós vemos tantos dons.
ao invés de abençoar e fortalecer e unir a igreja, prejudica a igreja. Olha que utopia, né? Deus deu os dons, coisas tão maravilhosas, né? Para a nossa igreja, para fortalecer, unir, né? Edificar a igreja. E esses dons acabam sendo prejudiciais à igreja. Então, que você possa saber para que você recebeu esse dom e possa ser bem utilizado. Muitas pessoas, elas recebem os dons e até inconscientemente elas prejudicam a igreja, inconscientemente, porque não sabe qual é a função do dom. E há necessidade de que alguém oriente. Se você estiver na escola bíblica dominical, no domingo de manhã, e você está tendo esse problema, você será curado em nome de Jesus. O item 1 diz: os dons não são para elitizar o crente. O que é a palavra elitizar? É uma casta, uma parte da sociedade privilegiada, né? Então, elite, está por cima, não se mistura. Então, os dons não servem para elitizar o crente. O dom não vem para separar, o dom vem para unir. Tem gente que entende que o dom é para elitizar. Separei, eu tenho um dom, não me toque. A igreja coríntia, olha o que diz aqui no capítulo 1, os dons não são para elitizar o crente. No item 1, a igreja coríntia. Primeiro, essa igreja localizava-se numa cidade muito importante do Império Romano. Então, primeira coisa, a própria igreja, a instituição divina, nesse caso da igreja coríntia, já tinha um privilégio. E não importa o tamanho da sua igreja, a cor dela, se é de mármore, se é de pedra, se é de sapê, do que seja. O dom é de Deus. A sua situação aqui dá um exemplo de situação. Que a igreja situava-se numa cidade privilegiada. Mas vamos trazer para a sua vida pessoal. Não importa se você é doutor, se é filósofo, antropólogo, quem que você seja. Se é branco, amarelo, preto, japonês, francês, não importa. Porque primeiro, o dom não é seu. E segundo, o dom não vem para você por mérito, porque você é japonês, amarelo, preto, azul, qualquer raça ou denominação. Então não é mérito seu o dom. Então, a igreja coríntia confundia. Ela confundia. Por se tratar de uma situação privilegiada, alguns crentes achavam que é elite. E o dom vinha por ser elite. E não é assim que acontece. Olha aqui. E diz que nessa igreja de Coríntia tinha abundância da manifestação dos dons do Espírito. Tinha muito dom espiritual lá, mas de nada valia. E isso nós vemos em muitas igrejas. Tem igrejas, irmãos, que é um celeiro cultural evangélico. Cantam bem, pregam bem, os departamentos funcionam bem. Mas tudo carnal. Tudo da carne. Porque há o dom espiritual, mas também há o dom de aprendizado. Né? Fez 300 anos de música erudita, mas vai tocar bem. Vai tocar bem, né? Mas não é um dom espiritual, é um dom carnal. Um dom carnal. O item 2 do capítulo 1 diz assim: uma igreja de muitos dons, mas carnal. E aí você observa o que nós estamos falando aqui, vê se você enxerga isso em alguma igreja. Vê se você analisa isso em alguma igreja. Vê se você, através dessa escola bíblica dominical, é como se fosse um raio-x. Vê se está revelando alguma igreja para você aí. Olha o que diz aqui no item 2 do capítulo 1. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Olha lá. Finalidade do dom: preparar e santificar para o serviço do evangelho. É a finalidade do dom. Mas nessa igreja, que tinha muitos dons, eles se transformavam carnal. Por quê? Tem como um dom, pastor Marcos Palácio, espiritual, se transformar em carnal? Tem. E aconteceu nessa igreja.
Como que acontece isso? Quando predomina a inveja, a contenda, a dissensão, essa igreja transforma todos os dons espirituais em carnal. Então tem muita igreja, irmão, que começou bem, mas está mal. Por quê? Porque deixou entrar a inveja, deixou entrar a contenda, a dissensão. Há grupos que disputam o poder na igreja. E tudo que era dom dado por Deus, dom divino, passou a ser carnal. Funciona bem? Funciona bem. Mas não edifica, não une e não fortalece a igreja. O item 3 do capítulo 1 diz assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. É outro problema que tinha na igreja de Corinto. Na igreja coríntia. A pessoa tem um dom espiritual e acha, porque que ele tem esse dom espiritual, ele é superior a todos na igreja. Passa por cima de todo mundo, não me toque, olha, eu sou poderoso. É complicado. Não aceita repreensão. Ele pode repreender a todos, mas não pode ser repreendido. Ele está acima de todos, santidade, ele está acima de todo mundo. Chega a pingar óleo, só falta ter aquela coroinha angelical. Porque é muito santo. Pergunta se quer ir para o céu agora. Pergunta se Deus quer que recolhe ele. Está muito santo? Ele, não, vou ficar mais um pouco aqui pregando, tá bom por enquanto. Então, o item 3 do capítulo 1 diz assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que outros. Não. Irmão, dom não mede espiritualidade de crente. Dom não mede. Não mede espiritualidade de crente. Eu já vi coisas terríveis dentro de igreja. Camarada, num culto, está dom de língua estranha, está dom de Deus operando, no outro dia fez uma barbaridade, que não cabe aqui comentar, né? Não edifica ninguém comentar, mas fez uma barbaridade, uma coisa louca com a vida. Então, termômetro, dom não é termômetro de relacionamento espiritual de crente com Deus, não. Dom não é termômetro. E tem muita gente, irmão, que acha que porque a pessoa tem dom, ou esse é crentão, é um crente, meu Deus do céu, fogo puro, tá assim com Deus, relacionamento com Deus, né? Não mede, não é termômetro de espiritualidade, nem de relacionamento do crente com Deus. Olha lá. Primeiro, por que não é? Porque resulta da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios. Então, se não é seu, irmão, algo que é seu, o que é seu pode ser medido. Você deve ser medido pelo que é seu. Agora, o dom espiritual não é seu, como é que eu vou medir você pelo o que não é seu? Se o dom é recebido, né? Por Deus, por graça divina. Camarada não tem mérito nenhum, mas Deus deu o dom para ele. Deus deu um dom espiritual para ele, pela graça de Deus, a graça divina. Então eu não posso medir ele pelo dom. Primeiro que ele não tem nem mérito, e segundo recebeu pela graça. Então como é que eu posso mensurar essa pessoa, medi-la, analisá-la pelo dom espiritual que ela tem? Então um erro muito grande que as pessoas cometem dentro da igreja é medir as pessoas pelo dom espiritual. Aquele dali fala língua estranha. Maravilha, crente. Aquele dali nem batizado com o Espírito Santo é. Tá ruim, tá mal. Tem nada a ver, irmão, né? Então você não pode medir as pessoas de relacionamento espiritual, não, pelo dom espiritual. O capítulo 2 diz: edificando a si mesmo e aos outros. Item 1 diz: edificando a si mesmo. Item 2, edificando os outros. Item 3, edificando até os não crentes. Você vê como é que tem uma sequência? Primeiro, o dom é para você. Segundo, é para o próximo. E terceiro, até para o não crente. E depois,
No capítulo 3 nós vemos que os dons para a igreja. Então, então há uma sequência, né? Edifico primeiro a mim, ao meu próximo e também aos não crentes que estão no próximo, e depois a igreja. Depois a igreja. Olha que maravilha. E não funciona, né? Tem muita gente que tem dom para edificar os outros. Ele mesmo não. Ó, profecia para corrigir você. A mim não preciso. Né? Olha, essa palavra é para você. Para mim não precisa de palavra. Tudo é para os outros. E quando sobra ainda de lambuja, como diz o pessoal, para a igreja também. Extensivo à igreja. Então, é complicado. Olha o item 1 do capítulo 2, o que diz: o apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus, através do falar em línguas concedido pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Ou seja, primeiro Deus dá um dom para a minha vida, para que eu me policie. Ou seja, toda vez que o dom se manifesta na minha vida, eu falo, oh, Deus está me cobrando. Por que Deus está me cobrando? Eu sei que eu não mereço, mas Ele está me dando algo, pela sua graça. Eu tenho que fazer jus a isso. Ó, então o dom vem num ato de cobrança para a minha vida particular. Aí tem gente que recebe o dom, né? Não, para ele não há cobrança. O dom é um instrumento, é uma ferramenta, uma espada para policiar os outros. Deus me deu o dom de revelação, irmão, estou de olho em você, mas nele mesmo ele não fica de olho. O olho da revelação é só para o próximo, para ele não. Você já viu aquela pessoa que tem um dom, né? De profecia ou outro dom, a vida dele é arrebentada, uma destruição total, mas a palavra de cobrança é só para os outros, não corrige nem a dele, não consegue dar conta nem da vida dele, e quer dar da vida dos outros. Então, primeiro o dom é cobrança. Ó Senhor, eu recebi esse dom, não mereço, é a sua graça, meu Deus, eu tenho que fazer jus, eu tenho que fazer algo para tentar pagar isso que Deus me deu. Não consegue, mas pelo menos você tenta. O item 2 do capítulo 2 diz assim: edificando os outros. O portador do dom tem que se preocupar com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Aqui em 1 Coríntios 14, 12 fala da edificação. Mas é uma coisa interessante, dá a impressão que os dons é para punir, não para edificar. Veja o dom de profecia. Tem profecia que é um verdadeiro esculacho. Arrebenta com o crente dentro da igreja, nunca mais volta. É profecia, é revelação, não sei o quê. Tem pessoas que usam hinos na igreja, que o hino tem endereço certo, arrebenta com o irmão. Arrebenta com o irmão. Só falta colocar o nome do irmão no hino. Então esse dom, diz aqui em 1 Coríntios 14, 12, é para edificação, mas não para arrebentar o irmão. Parece um dom de caça-vítimas. Deus deu o dom para ele caçar os outros dentro da igreja. Deixa eu ver quem eu vou caçar hoje dentro da igreja. Vou pegar 3 hoje para caçar. Ué, irmão, o que é isso? É uma arma? Então o dom virou uma arma? Quando não é uma arma de autodefesa própria, é uma arma para ataque. Mas nós aprendemos que em 1 Coríntios 14, 12, o dom é para edificação. Deus não esculacha ninguém. O nosso Deus é educado. Ele não coloca ninguém em situação difícil, irmão. Pelo contrário, Ele tira as pessoas de situações difíceis. Então que Deus possa lhe abençoar. Uma outra vertente, diz aqui, barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção. E essas pessoas que recebem dons, irmãos, e negociam o dom, ele sabe que tem um irmãozinho ali mais fraquinho, mais suscetível, né? Vai lá e tasca uma profecia, né? E já passa a mão na cabeça do irmão, mas já pensando num bem próprio, numa troca. Ora, meu irmão, se o dom é de Deus, não é seu, e se você não tem mérito dele, e é pela graça divina, como é que você vai vender o que não é seu?
Como pode você barganhar por dinheiro um dom que Deus te deu? De forma gratuita, pela graça, você não tem mérito, é imerecedor. Então, que você possa repensar como você está utilizando esse dom. No item 3 do capítulo 2, diz assim: edificando até o não crente. Eu acho interessante esse item 3. Por que edificando até o não crente? Porque, irmão, tem manifestação na igreja que é só para quem é crente. Porque até quem é crente assusta. Assusta. Umas coisas muito estranhas. Muito estranha mesmo. Então a pessoa não crente, ela chega na igreja, ao invés do dom abençoar a vida dela, escandaliza. Nunca mais volta na igreja. Nunca mais volta. Tem uns movimentar de umas pessoas na igreja. E um usar de dom muito estranho. Que causa estranheza até na gente que não é crente. Até na gente que é crente. Imagine com o que não é crente. Olha o que diz aqui: todos quantos vierem a frequentar nossas igrejas, nossas reuniões, devem ser edificados, sejam crentes ou não. Então, meu irmão, toma cuidado. Não é verdade? No início do culto, o pastor já faz as apresentações. E já apresenta quem é crente, quem não é crente, e sauda com bem-vindo. Dá uma olhada, irmão. Né? Como diz aquele repórter da Atena lá, me ajuda aí. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada, uma observada. Tenha um pouco mais de cautela. Não, eu não seguro, é o dom de Deus. É o agir do Espírito, pastor. Irmão, o Espírito está sujeito à carne. Você que administra isso daí, controla isso daí, né? Aí escandaliza, a pessoa nunca mais volta na igreja. Capítulo 3, diz assim: edificar todo o corpo de Cristo. O capítulo 3 subdivide-se no item 1, os dons na igreja. 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. E 3, dispenseiros dos dons. Olha o que diz o item 1. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Ou seja, o dom, para ser edificado com amor, ele tem que primeiro edificar a minha vida, depois a do outro, a do próximo e a do não crente, e depois a igreja. Se fugir dessa regra, é um dom egoísta. Não está sendo ministrado com amor e não edifica o corpo de Cristo. Deus só aceita o seu dom com edificação do corpo de Cristo se ele obedecer essa regra aqui. Se você não usá-lo como dom de superioridade espiritual, né? Se ele não for através da dissensão, da inveja, porque daí ele passa a ser um dom carnal. Então, se você quer que o dom edifique a igreja, ele tem que ser ministrado através do amor. Tem que passar por essas peneiras que nós apresentamos aqui. O item 2 do capítulo 3 diz assim: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Quem que é o arquiteto do corpo de Cristo? Perdão, irmãos. Quem que é o arquiteto do corpo de Cristo? O arquiteto do corpo de Cristo, está falando aqui, são os ministros, os pastores. Em 1 Coríntios 3:10. O que o arquiteto faz? Ele projeta, planeja e constrói. Então o pastor, ele que é responsável por educar a sua igreja na ministração dos dons espirituais. Por que muitas dessas coisas acontecem, a exemplo da igreja coríntia, e igrejas por aí? Porque nem o pastor sabe como utilizar o dom que Deus lhe deu. Como que ele pode ser arquiteto do corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, a noiva de Cristo. Então um bom pastor, um pastor preparado, ele trabalha como se fosse um arquiteto. Irmão, não faça assim, mude essa forma. Meu irmão, tome cuidado, corrigindo, e ajeitando ali, arrumando aqui, para que a igreja funcione. Os dons com amor para a edificação da igreja. Meu irmão, se você edifica o próximo, cuidado, edifica-se primeiro. Observe, irmão, olha lá o não crente, olha a edificação do dom para a igreja, e orientando. Olha aqui, e tem um alerta aqui para esses arquitetos, os ministros, os pastores. Mas veja cada um como edifica sobre ele,
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Faz um alerta aqui. Na hora de você começar a trabalhar, arquiteto, e a projetar o corpo de Cristo, a planejar, executar e construir, cuidado com o fundamento que você coloca. O que é o fundamento? Alicerce, as pedras, a argamassa. Cuidado. Por quê? O material já está aí, é Cristo Jesus. Porque tem muitos ministros, irmão, que ele molda o corpo de Cristo, mas com ele, na forma dele, com o material dele. Inclusive ele fala que a igreja é dele. Eu vi um pastor velho, me decepcionei, né, a dizer assim: eu tenho 200 e tantas congregações, eu tenho não sei quantos mil membros. Ele tem, a igreja é dele, é posse dele, mas ele não morreu pelos meus pecados, ele não morreu pelo pecado do povo, né? Então, se você não venha trazer para você o que não é seu, a igreja é de Jesus Cristo, a igreja não tem dono, nós somos arquitetos. Tem arquiteto que trabalha para ele, né? Mas a maioria dos arquitetos trabalha para o dono da obra. Ele pode dar opinião ali, né, tal, mas o material quem fornece é o dono da obra. E o dono da obra é Jesus de Nazaré. Não venha querer colocar material seu na casa do Senhor. 3. Dispenseiro dos dons. Do capítulo 3, edificar todo o corpo de Cristo. Item 3 diz, dispenseiro dos dons. Olha o que diz aqui. Os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4 e 1, Efésios 2 e 19. O que é dispenseiro? Administrador. Esse aqui no Antigo Testamento administrava a despensa, né? Para que o alimento não se estragasse. Então ele cuidava do alimento ali para não mofar e distribuir na hora certa o alimento para quem tinha fome. Agora, o que o pastor é na igreja? Ele é um administrador, um dispenseiro. E aqui tem uma observação: pastor, dispenseiro, administrador da casa do Senhor, alimente a família de Deus, o povo, alimente a igreja. Infelizmente tem muita igreja passando fome, espiritualmente falando. Por quê? Porque o pastor não sabe administrar nem o dom dele, quanto mais da igreja. Mas que Deus possa lhe abençoar, que a sua igreja possa ter um bom dispenseiro, e que você possa aprender e sair alimentado nesse domingo de manhã. Olha o que diz aqui no segundo parágrafo do item 3. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, que você possa administrar bem o dom que Deus te deu. Que o pastor da sua igreja possa ser um sábio arquiteto, um ministro de Deus, que possa ser um bom dispenseiro e administrar os dons dentro da igreja, para que na hora que a igreja tiver fome, ele tenha com que alimentar a igreja. A conclusão diz assim, eu vou ler só o primeiro parágrafo, porque ela é muito extensa a conclusão. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, 2 pontos: proclamar o evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Qual que é o objetivo dos dons de Deus? Proclamar o evangelho para um mundo hostil. O mundo é hostil, mas você não pode ser hostil para comigo dentro da igreja. Uma igreja não pode ser hostil com outra igreja. Muitos pastores por aí estimulando a hostilidade, causando separação entre irmãos, entre ministério, hostil. Por quê? Porque ele quer ser detentor do poder. Ele é o maioral, é o superior, espiritualmente falando, é o homem do dom, está acima de tudo. Hostil, hostil. E crentes despreparados, que não frequentam escola bíblica dominical, entram nessa, né? Ora, se alguém te chama para desunião, se alguém te chama para dissensão, para o confronto, esse alguém não tem dom de Deus, o dom que ele tem é carnal. Que o Espírito Santo possa falar melhor nos vossos corações,
que você possa ter uma boa escola bíblica dominical, que Deus possa lhe abençoar nesse domingo de manhã, que o dispenseiro da sua igreja, o ministro da palavra, possa lhe abençoar, distribuindo o alimento na hora certa e não um alimento estragado. E nós esperamos vocês, se assim Deus o aprover e quiser, para a próxima pré-aula, a lição número 3, estaremos ministrando a próxima pré-aula, para que você possa ser abençoado. Que Deus abençoe e até uma próxima pré-aula.